Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para ler um texto da irmã Celina Veronese que se chama Vitória sobre a Morte. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Lá tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê a porção bíblica, quando a gente faz o devocional aqui baseado no texto do Manancial, somos inspirados, exortados e edificados. E isso promove nosso crescimento cristão e nos engaja cada dia mais com a missão de Deus. Como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto, eu não ensinei, não ajudei, não fiz nada para que a irmã Celina Veronese pudesse criar esse texto. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, o texto chama-se Vitória sobre a Morte, já que hoje é comemorado o dia de finados, né? Então, nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte. Isso é maravilhoso. Bom, então vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco. Senhor Jesus, no dia de hoje, onde tantas pessoas se lembram dos seus mortos, que nós possamos nos lembrar da ressurreição, que possamos aprender de Ti, que todos aqueles que creem em Jesus alcançarão a ressurreição e viverão eternamente contigo. Eu te agradeço por isso, nós te agradecemos e fazemos essa oração em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O texto bíblico que nós vamos ler está em 1 Coríntios 15, nós vamos ler de 51 a 57. E diz assim: Eis, é o irmão Paulo, né, falando ao povo lá, os irmãos lá de Corinto. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, então, temos vitória sobre a morte, né? E o versículo escolhido é o versículo 55, que diz assim, ó: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Bom, então, a irmã Celina Veronese, ela começa fazendo uma referência a um poema de Augusto dos Anjos, que ela acha como o poema mais deprimente da literatura brasileira. Esse poema chama-se Psicologia de um Vencido. E ele diz assim, ó: Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e irritância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Nossa, nem sei falar, irmãos. Produndissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Ainda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Nossa, realmente bem deprimente, né, irmãos? Bem, então, neste texto tão deprimente de Augusto dos Anjos, ele fala sobre a angústia e o enigma que é
que envolve a vida humana, né? Quando ela se extingue, quando a pessoa morre. E como ele diz na última frase, né? Eu vou até ler a última frase que diz assim, que, né, já o verme, né, podre das carnificinas, come a vida em geral, declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, ele diz aqui, que na terra fria só vai sobrar os cabelos, o resto será comido por vermes. Uma vez que está destinada a ser vencida pela morte. Longe disso, na literatura sagrada, a temática da morte nos é apresentada pelo apóstolo Paulo com uma conotação de esperança. Segundo ele, por meio de Jesus Cristo, a gente tem a garantia da vitória sobre a morte, porque nossa vida não se limita à matéria corruptível, como a gente viu no versículo 53. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, não somos filhos de carbono e amoníaco, como diz o Augusto dos Anjos só. Conforme Augusto descreve, né? Ele fala, a gente só é carbono e amoníaco. Não, antes a gente é filho de Deus e herdeiros e seus co-herdeiros em Cristo, como está em Romanos 8,17, que diz assim, ó. E se nós somos filhos, logo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, que importância teria os cabelos que vão ficar, como ele disse, né, na frialdade inorgânica da terra, se a gente tem um corpo imortal lá no céu? E com certeza a gente deve viver, porque se a nossa esperança for apenas aqui, nessa terra, aí, como diz em 1 Coríntios 15, 9, fala assim, ó. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, vou repetir, irmãos, que eu pisei na bola. Então, com certeza a gente tem que viver, porque se a nossa esperança for apenas aqui nessa terra, de acordo com o apóstolo Paulo, a gente é a pessoa mais infeliz desse mundo. A nossa esperança está onde? Em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, como está lá em Colossenses 1:18. Diz assim, ó. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, irmãos, por meio de Jesus Cristo, a nossa ressurreição, está garantida. Por isso que se você ainda não se decidiu, a hora é agora. Faz uma oração aí, fala: Jesus Cristo, eu reconheço o seu sacrifício para mim. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu reconheço que o Senhor derramou sangue inocente pelos meus pecados. Então, em Jesus nós temos a ressurreição garantida. A nossa vitória sobre a morte é certa. Isso é o motivo para a gente ser as pessoas mais felizes da terra. E é por isso, né, que muitas vezes as pessoas falam: vocês que são cristãos evangélicos, vocês não fazem questão de ir ao cemitério, não fazem questão de comemorar o dia de finados. E é por esse motivo, né, porque a nossa ressurreição está garantida, está em Jesus. Os nossos parentes, os nossos amigos, nós queremos que eles já estão num lugar onde Deus destinou. Eles não estão mais no cemitério e tal. Não há problema nenhum em você prestar sua homenagem lá. Não há problema nenhum. É que nós que não temos esse hábito. Então, por que a gente é a pessoa mais feliz da terra? Porque, como diz lá o versículo 57, graças a Deus que nos dá a vida, a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Bom, então, para Augusto dos Anjos, vencidos. Para Paulo, vencedores. E você? Vencido ou vencedor? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que, para nós que cremos que há vitória sobre a morte, para nós o abraço da super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Olha, irmão, irmã, você que está muito triste, que vai ao cemitério, que chora demais, que está angustiado, ó, não fica assim, não tema não. Sabe por quê? Deus já está lá.